Este evento ocorreu antes do livro de Gênesis 1, a formação dos filhos de Deus. Passagens do livro de Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4, e o livro de Jó. Fascinam muitos leitores da Bíblia devido à misteriosa identidade dos filhos de Deus e dos Nefilins. Nesta história bíblica do livro de Jó, existe um homem rico chamado Jó, que reside em uma área chamada Uz com sua extensa família e vastos rebanhos. Ele é irrepreensível e reto, sempre se esforçando para viver uma vida moral. Ele tinha um relacionamento muito disciplinado com Deus. Jó perde tudo o que possui, e seu sofrimento se torna muito grande, deixando-o amargo, ansioso e assustado. Jó deseja enfrentar Deus e protestar, até que eventualmente Deus intervém. Jó pediu a Deus para falar com ele 36 vezes e seu desejo foi atendido. No livro de Jó, capítulo 38, versículos 4 a 7, Deus pergunta a Jó onde ele estava quando ele criou os fundamentos da terra e estabeleceu suas medidas. Deus também questiona quem estendeu o cordel sobre ela e sobre quais bases ela foi firmada. Deus menciona quando as estrelas da manhã cantaram juntas e todos os filhos de Deus gritaram de alegria. Nessa passagem, é revelado que seres angelicais, referidos como estrelas da manhã e filhos de Deus, testemunharam a criação da terra e celebraram o poder, glória e sabedoria de Deus envolvidos no processo. Os anjos caídos são raramente mencionados na Bíblia, uma vez que a grande maioria dos anjos no céu nunca caiu da graça e permaneceu do lado de Deus. No entanto, alguns optaram por se rebelar e se tornaram anjos caídos. Esses anjos não mantiveram seu propósito inicial e se afastaram do caminho para o qual foram criados. Os anjos foram criados para estar no céu com Deus, louvando-o e cumprindo suas ordens. Assim como os humanos foram criados para glorificá-lo, mas os humanos foram criados para viver na terra, não como anjos. No entanto, esses anjos deixaram seu início ou seu ponto de partida no paraíso. Eles escolheram rejeitar o plano de Deus para suas vidas, exercendo seu livre-arbítrio. De acordo com a Bíblia, esses anjos são chamados de anjos caídos porque deixaram o céu. De acordo com a Bíblia, no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, Deus não poupou os anjos quando eles pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou a poços de escuridão, reservados para o julgamento. O líder desses anjos é Satanás, que se transformou em anjo de luz. O diabo conspirou contra Deus, seu Criador, e ele e os anjos que o seguiram perderam a batalha. De acordo com o livro de Mateus, capítulo 25, versículo 41, o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Em outras palavras, o inferno nunca foi planejado para uma única pessoa, embora Judas e outros, sem dúvida, acabem lá. No final, Satanás e os anjos caídos foram os destinatários pretendidos do inferno. O inferno foi criado no céu como uma punição final para os líderes da grande rebelião. No entanto, o Senhor permite que outros nas nações sejam julgados, e o ouro também será julgado, devido à escolha do livre-arbítrio e à responsabilidade dada pelo homem por Deus para escolher seu destino eterno, seja o céu ou o inferno. Satanás e os anjos caídos não escaparão incólumes. Vimos aqui que existem anjos caídos, embora a queda da graça seja um conceito difícil de entender para alguns de nós. Gostaríamos de acreditar que os anjos não podem cair, mas a história bíblica prova o contrário. Os anjos caídos são conhecidos por serem 1/3 da hoste angelical que seguiu Satanás na grande rebelião e tentou derrubar Deus e seu trono, reinando para dominar o céu. Também sabemos que a tentativa foi um fracasso colossal, e Satanás e seus anjos rebeldes foram expulsos do céu. Alguns anjos caídos que estavam no inferno e outros que estavam na terra seguiram caminhos separados. De acordo com o livro de Gênesis capítulo 6, os anjos caídos se casaram com seres humanos e geraram filhos gigantes por meio das mulheres humanas. Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4, relata que quando os homens começaram a se multiplicar na terra e as filhas nasceram para eles, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e desejáveis, e eles tomaram esposas para si, escolhendo quem quisessem. Os Nefilins eram descendentes dessas uniões entre os anjos caídos e as mulheres humanas. O texto bíblico menciona que havia homens poderosos e famosos na terra naqueles dias, resultado da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens.
Existem diferentes perspectivas sobre a identidade dos filhos de Deus. Uma delas é que se tratam de anjos caídos, seres espirituais que se rebelaram contra Deus e se envolveram com mulheres humanas. Outra perspectiva é que seriam poderosos governantes humanos da época. E uma terceira perspectiva é que seriam descendentes piedosos de Sete, que se casaram com descendentes ímpios de Caim. A visão tradicional é que os filhos de Deus são anjos caídos, baseada na associação dessa expressão com anjos em outros textos bíblicos. Além disso, o contraste entre os filhos de Deus e os homens, no texto de Gênesis 6 implica que os filhos de Deus eram seres não humanos. Essa interpretação também é reforçada pela menção dos anjos no livro de Jó e por outras passagens bíblicas que falam sobre anjos que se rebelaram contra Deus. Os Nefilins, como descendentes dessa união, eram conhecidos por sua estatura e fama naquela época. No entanto, não fica claro como exatamente esses homens poderosos surgiram, a não ser que fossem resultado da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Essa narrativa bíblica também levanta questões sobre a queda dos anjos e a influência de Satanás. Apesar de sua derrota, Satanás continua a exercer poder e influência no mundo. Ele é descrito como um adversário astuto, um mentiroso e manipulador. No entanto, embora devamos estar cientes de sua existência e táticas, não devemos temê-lo, pois o poder de Deus é maior do que o poder de Satanás. Em resumo, a história dos filhos de Deus e dos Nefilins no livro de Gênesis e no livro de Jó descreve uma época em que anjos caídos se envolveram com mulheres humanas, resultando em descendentes poderosos e famosos. Esses eventos destacam a realidade da guerra espiritual e a existência de seres espirituais que se opõem a Deus. No entanto, também reforçam a supremacia de Deus sobre todas as forças espirituais e a promessa de que no final, a vitória pertence a Ele. Esses eventos descritos na Bíblia nos lembram da importância de permanecer vigilantes na guerra espiritual. Embora não possamos ver diretamente os seres espirituais e as forças invisíveis ao nosso redor, devemos estar conscientes de sua existência e das táticas do adversário. É essencial estar preparado para a batalha espiritual por meio da oração, mantendo um relacionamento próximo com Deus e buscando discernimento espiritual. Devemos lembrar que nosso adversário não é de carne e osso, mas sim seres espirituais malignos. Embora Satanás seja poderoso, não devemos subestimar o poder de Deus. Ele é o Criador Supremo e possui autoridade sobre todas as coisas, incluindo os anjos caídos. A vitória final já foi assegurada por Jesus Cristo, que triunfou sobre as forças do mal na cruz. É importante compreender que a batalha espiritual está em andamento e afeta a todos nós. Trata-se de um conflito entre dois reinos, o reino de Deus e o reino das trevas liderado por Satanás. Esses dois reinos são antagônicos e não podem coexistir pacificamente. Portanto, devemos permanecer firmes na fé, confiando no poder de Deus para nos proteger e nos guiar. Devemos estar atentos aos ataques espirituais e resistir ao diabo, permanecendo em comunhão com Deus e revestidos da armadura espiritual descrita na Bíblia. A história dos filhos de Deus, dos Nefilins e da queda dos anjos nos lembra da realidade espiritual em que vivemos. É um lembrete de que estamos envolvidos em uma batalha espiritual, mas também nos dá a certeza de que Deus é supremo e nos fortalece para enfrentar as adversidades espirituais. Em meio a essa batalha espiritual, podemos encontrar esperança e segurança na promessa de Deus de que no final, Ele triunfará sobre as forças do mal. Devemos permanecer fiéis a Ele, confiando em seu poder e buscando sua orientação em todas as áreas de nossas vidas. Que possamos ser corajosos guerreiros espirituais, perseverando na fé e confiando no Deus Todo-Poderoso, sabendo que Ele é maior do que qualquer força espiritual que se levante contra nós. Oi, pessoal! Se gostarem dos meus vídeos, por favor, se inscrevam no meu canal do YouTube, ativem o sininho para não perderem nenhuma atualização e deixem seus comentários. O feedback de vocês é muito importante para mim e ajuda muito no crescimento do canal. Obrigado pelo apoio de todos vocês.